TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! No Rosina de A a Z de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre plural, só que um plural especial. E antes disso, eu quero lembrar você que nós, seres humanos, aprendemos por imitação. Então, quando nós escutamos muita gente falando de um determinado jeito, a tendência é que o nosso cérebro faça com que a gente imite aquela maneira de falar. É por isso que muitas vezes grupos sociais falam errado de geração para geração. Porque se você está num ambiente onde todo mundo fala de determinada maneira, você vai reproduzir esse jeito de falar. E isso tem a ver também com a variedade linguística que às vezes eu comento aqui no programa, como foi nos 2 últimos programas. Então, antes da gente começar a falar de um determinado tipo de plural, plural, só para lembrar, é mais de um. É plural, tem mais de um item, mais de uma coisa, mais de um objeto. É sempre mais de um, ok? Singular é só um. Então, nós temos plural das palavras. Eu vou falar no plural das palavras que terminam em ão. Mas antes, vamos lá. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e 3 Rios. Aí você fala, não, eu não tenho TV a cabo, não tenho TV por assinatura. Tudo bem, acompanha pelas redes sociais no seu celular. Entra lá no YouTube, TV Correio da Manhã, ou procura o site da TV Correio da Manhã, Facebook, Instagram, e acompanha toda a programação da TV Correio da Manhã, que na área jornalística está dando um show, um banho. E se você cansar de notícias, acompanha Dini Eugênio, à tarde, e Samanta, a feiticeira. Eu amo. E aí eu vou colocar uma perguntinha para você. Qual é o certo? Eu falar cidadãos ou cidadões? Você e sua família, vocês são cidadãos ou cidadãos? Qual é o certo? Vai pensando aí. E eu vou falando que todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, todo conteúdo é um conteúdo que cai, são matérias, são itens que caem em provas de concurso público, quando o concurso público cobra a língua portuguesa, porque a gente tem que saber falar o português. Já expliquei que a língua falada, ela é de um jeito, mas a língua escrita, ela tem que ser muito mais cuidadosa. Falar, a gente fala rápido, come letra, come palavra, come sílaba, vai sair atropelando tudo. Mas, na hora de escrever, na hora de ler, eu tenho que ter em mente o significado das palavras e tenho que saber organizar as minhas ideias. E se você tem dúvidas ou quer que eu traga aqui alguma discussão, você pode mandar a sua dúvida se identificando, claro, para eu saber que não é golpe, para o meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. Então, vamos à forma de fazer plural das palavras que terminam em ão, como mão, capelão, educação. Vamos ver como é que eu faço o plural das palavras que terminam em ão. Aí eu vou olhar aqui bem no seu olho para você ver bem de pertinho.
existem 3 formas. A mais comum, a de regra geral, é só você colocar o S no final da palavra. Aí eu tenho mão, mãos. Tá lá, só botei o S. Eu não vou falar mães, nem mões. Não dá. Não, isso não combina, não está certo. Tem palavras como pão, que vai ficar pães. Então, só vou tirar o O e botar o ES. E tem aquelas palavras como leão, que vai mudar um pouco mais. Eu vou tirar o A, vai ficar ons, leões. É claro que isso tem a ver com a origem da palavra, como ela era no latim. Mas não tem problema, porque nós vamos entender um pouquinho, tem algumas explicações bem básicas para você poder acertar. Então, quando que eu apenas acrescento o S ao final da palavra terminada em ão? Eu acrescento o S em todos os substantivos. Mas que substantivos? Aqueles que são paroxítonas, oxítonas ou monossílabos tônicos. Eu não lembro mais o que é paroxítona, o que é oxítona e muito menos o que é monossílabo. Tudo bem, eu explico rapidinho para você, tá? Então, vamos lá. Vou começar pelas palavras paroxítonas, que aí vai ser mais fácil de você perceber. Então, eu tenho paroxítonas, são aquelas palavras que a penúltima sílaba, ela é forte, é tônica. Ela tomou biotônico fontoura. Então, eu tenho lá, órfão. Você vê que ela é até acentuada. Tem um acento para mostrar que aquela sílaba é a mais forte. Órfão. Vou botar só o S. Órfãos. Sótão. Sótãos. Bênção. Bênçãos. Órgão. Órgãos. É a penúltima sílaba, que é a parte mais forte. Eu boto mais intensidade nessa parte da palavra para pronunciá-la. Então, é só colocar o S no final para fazer o plural. E aí vamos ver as oxítonas. As oxítonas, elas têm a última sílaba da palavra, quando acaba a palavra, porque tem gente que conta ao contrário. Imagina que a palavra acabou. O último pedacinho da palavra acabando lá. No final, acabou. Então, eu tenho cidadão, o dão é a parte mais forte na pronúncia da palavra, por isso é forte. Eu coloco mais intensidade, mais ênfase. Eu vou só colocar o S. Cristão, cristãos. Cidadão, cidadãos. Cortesão, cortesãos. Irmãos, irmão, irmãos. E olha que eu já ouvi irmãos. Não pode confundir com limões, não. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não pode fazer isso, não. Aí vamos aos monossílabos. O que são monossílabos? Mono indica uma única sílaba. É a palavrinha que só tem uma sílaba. Aí, para fugir aqui dos meus exemplos, vou falar pé. Pé só tem uma sílaba. Mãe só tem uma sílaba. Sol só tem uma sílaba. Céu só tem uma sílaba. Porque eu só faço um movimento de respiração, de lado, língua, dente, todo o aparelho aqui fonador para pronunciar esta palavra. Então, é só um movimento. Sol, mãe, pé, céu, bem. Acabou. É só um movimento. E aí o monossílabo tônico, porque eles são fortes na pronúncia.
tem intensidade. É diferente de falar um que quase ninguém ouve. Então, mão, mãos. Não pode virar mães, pelo amor de Deus. Grão, grãos. Chão, chãos. Vão, esse vão aqui, para ter plural, só pode ser o espaço entre duas madeiras, entre duas pilastras, entre um espaço entre dois degraus. Degraus, não existe degraus, degraus. Então, é um vão. Um vão na janela, entre os dois vidros ou a parte da janela e tal. Então, eu espero que essa primeira partezinha do plural de palavras terminadas em ão, você tenha entendido. E agora vamos ao restante, porque tem mais os outros dois que eu ainda não falei. Então, mas antes eu vou chamar o intervalo e fica aí pensando nas palavras, já anota rapidinho que você tem dúvida para ver se é a palavra que eu vou falar aqui na volta. É rapidinho, 1 minuto só. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. No primeiro, eu expliquei como você faz o plural das palavras terminadas em ão, colocando apenas um S. Eu dei o exemplo das paroxítonas, das oxítonas e dos monossílabos tônicos. Então, vamos agora ver como que eu vou fazer o plural das palavras terminadas em ão, mas quando eu tenho que colocar OES, ões, como leões. Quase todo substantivo aí também tem uma lista enorme.
de substantivos concretos e também alguns substantivos abstratos. O que são substantivos concretos, professora? Todo aquele que tem independência na sua existência. O meu vestido tem independência. Eu posso deixá-lo lá no armário que ele continua existindo. Eu não preciso estar usando para que ele exista. O óculos, a mesma coisa. Mesa, cadeira, o ar que eu respiro, ele existe independente de mim. A luz, tudo isso tem independência. Os substantivos abstratos, eles só existem a partir do momento que alguém possui esse substantivo. Geralmente são ações que eu substantivei, são emoções ou são grandezas como beleza. A beleza não existe por aí na natureza. É preciso que alguma coisa da natureza ou alguma pessoa a possua. Ela só existe naquele ser. Claro que tem muita gente bela por aí. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso. Os abstratos terminados em são, com C cedilha, são, com S ou dois S's, e terminados em ão, e os substantivos no grau aumentativo. Aí vamos começar aos poucos, pelos concretos. Eu tenho balão, balões, botão, botões, canção, canções, coração, corações, cordão, cordões, e por aí afora. Vários, porque não cabe todos os exemplos aqui. Aí eu tenho os abstratos. Compaixão só existe se alguém sentir compaixão. Aí, compaixões. Compreensão, se alguém tiver essa atitude de compreensão. Compreensões. Confissão, caso alguém confesse. Não existe a confissão solta por aí. Confissões. Emoção, emoções. Então, são substantivos abstratos finalizados com ão. Grau aumentativo de substantivos que terminam com ão. Eu estou só trabalhando palavras que terminam com ão, tá? Vamos entender bem. Aí eu tenho casarão, casarões, espertalhão, espertalhões, facão, facões, figurão, figurões, e aí por aí afora. Tá? Tá no aumentativo, fogão, fogões, mas fogão não é, fogão não é. É outro caso que eu explico num outro programa, bem depois. Vamos aqui, vamos voltar para o nosso olho no olho agora. Plural de palavras terminadas em ão, que eu vou formar ães, que eu vou usar o ães. Mãe, mães. Alemão, alemães. Bastião, bastiães. Cão, cães. Capitão, capitães. E por aí afora, escrivão, escrivães. Pão, pães. Aí você vai falar, mas por que tem isso? Porque tem a ver com a origem da palavra no latim. Eu vou dar um único exemplo do pão. Todo Natal você compra panetone. Panetone é um tipo de pão. Pane é pão. Pane é pão, que agora no italiano, era no latim, agora no italiano. Pane é pão. Qual é o plural de pane? Panes. Só que o N, na nossa língua portuguesa, ele tem um som meio nasal, mesmo que não tenha o tio, como no espanhol. E aí, tirando o N, fica pães. Então, muitas palavras
por conta da sua origem, lá no latim, elas têm essa variação no plural, tá? Então, não fiquem assustados, tem uma lista enorme, se você procurar na internet, lista de plural com ães, palavras terminadas em ão, plural ães, aí você acha uma lista enorme, tá? E aí, tem algumas palavrinhas que tanto faz. Colocar um S no final, fazer ões ou ães, que não vai ter diferença. Elas aceitam qualquer forma. Professora, por que elas aceitam qualquer uma dessas formas? Elas aceitam qualquer uma das formas exatamente por conta da origem. E aí eu trouxe uma lista bem grande para vocês, só para terem uma ideia. E aí agora, para eu poder enxergar aqui no meu papel, no meu roteiro, na minha colinha, eu vou ajudar vocês a lerem os múltiplos plurais de palavras com ão. Vai aparecer na sua telinha, tá vendo? Ó. Aldeia, aldeão, aldeões, aldeães e aldeãos, só com S. Anão, anões, anãos, ancião, anciões, anciãos, só colocar o S, aceita, e anciãs também. Artesão, artesãs, artesões. Aí eu vou lá, cirurgião, cirurgiões, cirurgiãs. Vilão, vilões, vilãos, ou vilãs, também pode. Corrimão, corrimões e corrimãos, só colocando S. Ermitão, ermitões, ermitãos. Tem que ler, não tem jeito. Guardião, guardiões, guardiães, tanto faz um como o outro. Refrão, refrãos, refrões e refrães, são 3 formas. Sacristão, sacristãos, sacristãs. Verão, verãos e verões. As 2 formas são corretas. Vulcão, vulcões e vulcãos. A maioria, se vocês prestaram bastante atenção, a maioria das palavras eu posso apenas colocar o S, que vai estar certo. Só aquelas que têm a regrinha explícita do grau aumentativo, da paroxítona, da oxítona, do monossílabo, substantivo concreto, substantivo abstrato, é que eu tenho que ter uma atenção um pouco maior. Para a semana que vem, eu estou preparando uma aulinha com outros plurais que sempre causam dúvidas, como o plural de palavras terminadas em vogais, como degrau. Palavras terminadas em R, como júnior, hambúrguer. Tem gente que até hoje erra ou tem dúvidas nesse tipo de plural. Então, eu peço a vocês que mandem a sua dúvida para o meu WhatsApp, que é DDD 24 992 95 0031. Se identifiquem, porque todas essas coisinhas, esses detalhes que eu estou trazendo para vocês, são questões de concurso. Porque eles pegam exatamente aquilo que o grande público tem dúvida ou que costuma errar. E essa ideia do plural de ão, eu tenho que confessar a vocês. Ouvindo uma professora renomada, dando uma entrevista para a revista Oeste, toda hora, ela falava cidadãos. Criticando professores mal formados, ela estava falando errado.
fica feio. Não combina com a função que ela tem. É como você entrar numa loja de roupa fina, cara, e a atendente falar errado. Então, são coisas que não custa a gente estudar um pouquinho mais, mesmo que já tenhamos saído da escola, faz tempo, deixado a escola para trás na vida, nós podemos falar certo. E lembrando que, se pintar a dúvida, vai ao dicionário, vai ao Google, porque tem muita gente falando errado e o cérebro nosso vai copiar o que ele está ouvindo. Então, fiquem atentos. É fácil falar certo. E é bonito também. Então, Rosina de A a Z fica por aqui hoje. Eu agradeço de coração a audiência de vocês e mandem as dúvidas para o meu WhatsApp. Até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.